Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na nossa aula passada, nós compreendemos os fatores que estimularam o chamado renascimento comercial e urbano. Hoje, iremos aprender sobre as mudanças na organização social durante a Baixa Idade Média. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 176. Prontos? Pessoal, como as cidades podiam ser atacadas por exércitos e saqueadores, muitas dessas cidades tinham muralhas para sua defesa. À medida que cresciam, novas muralhas eram construídas, formando vários anéis de moradia, comércio e artesanato. Esse crescimento, no entanto, quase sempre era desordenado, sem planejamento, o que acabava deixando as cidades com uma característica peculiar. Percebam nessa foto que eu trago ao lado, essa cidade tem 2 anéis de muralhas. É perceptível pela imagem. Ok? Pessoal, no centro dessa cidade sempre havia uma igreja, uma praça, um centro de administração. Nas cidades, as atividades de lazer elas se multiplicavam. Festas religiosas e pagãs, espetáculos com artistas itinerantes, malabares, menestréis que cantavam sob as janelas. Veneza e Gênova, ao sul, Então, onde fica Veneza aqui no mapinha? Veneza, e Gênova, e ao norte, Flandres, Vou assinalar aqui também, Ao norte, Flandres fica então, elas se comunicavam por rotas marítimas, certo? Que passavam então pelo Mar Báltico e pelo Mar do Norte e Oceano Atlântico, contornando a Península Ibérica e entrando no Mediterrâneo. Então, pessoal, era esse contorno que era feito. Então, saindo de Flandres, contornava a Península Ibérica e adentrava o mar Mediterrâneo. Por terra, a comunicação era feita pela Rota de Champagne, certo? A essa rota de Champagne, que é a rota interna, percebam que, para não confundir aqui vocês, eu vou manter os traços do desenho. Então, todas essas linhas são linhas de comércio, tá bom? Pessoal, essa rota de Champagne, então, ligava-se a muitas outras, de forma que grande parte da Europa era alcançada, então, pelas rotas comerciais, isso no século XIII. Como havia o risco de assaltos, os mercadores se organizavam em caravanas, então, grupos de mercadores, para percorrer o caminho, os caminhos considerados mais arriscados. Por que eles percorriam esses mais arriscados? Porque eles estavam em um número maior de pessoas. Então, corriam menos riscos por estarem em grande número. Nos cruzamentos de rotas mais movimentados, ou próximo a feudos que eram mais populosos, não demorou para que surgissem as feiras. A princípio, as feiras eram locais de troca de produtos, mas também de informações entre os comerciantes. Com o passar do tempo, elas foram ficando maiores e se tornando centros regionais de abastecimento. Dessa forma, pessoal, os comerciantes não precisavam mais ir até as cidades italianas ou até Flandres, mais ao norte ou mais ao sul, ok? Frequentados especialmente por médios e pequenos comerciantes, algumas dessas feiras funcionavam apenas alguns meses por ano. Outras
mais importantes funcionavam o ano todo. Pessoal, para os nobres dos feudos, que pagavam mercadorias com moedas, eram vendidos produtos mais sofisticados, né? Como as especiarias, tapetes, perfumes. Já para os servos, os mercadores forneciam ferramentas e alguns alimentos em troca de produtos locais, que eram revendidos mais à frente, né? Para quem tivesse necessidade desses produtos. Tudo circulava, né? Havia uma circulação enorme de produtos nesse momento na Europa, né? Grãos, vinhos, peixes, lã, peles, tintas, couros, animais, cordas, metais, né? Madeira, vela, tempero, né? O que faltava em uma região era trazido de outra. Os comerciantes do norte, que estavam mais distantes das cidades italianas, tiveram seus problemas de abastecimento resolvidos quando cidades da região de Flandres passaram a distribuir tecidos, lã, madeira, ferro, pescados, né? E se tornaram também grandes centros comerciais. Depois que os cruzados retomaram as atividades comerciais no mar Mediterrâneo, né, que antes estavam na mão dos árabes, as cidades de Gênova e Veneza se tornaram grandes centros comerciais, distribuidores dos produtos vindos do Oriente, ok? Os árabes controlavam as rotas terrestres até o Oriente e revendiam os produtos de lá aos italianos, que os redistribuíam aos comerciantes europeus. Então a gente tem aqui um retrato do que foi esse renascimento comercial, né? E as várias cidades que estavam ativas nesse momento. Pessoal, muitos comerciantes, né, que enxergaram então a oportunidade nesse momento, mudar de vida, acabavam se instalando próximo aos feudos, né? A princípio sob tutela, né, sob proteção dos senhores feudais, certo? Essas regiões ficaram conhecidas como burgos, e quem vivia no burgo eram os burgueses, né? Nessa região, então, que muitas passaram com o tempo a se tornar independentes, se tornaram cidades, né? Também começaram a receber novos moradores. Então, os novos moradores desses burgos não demoraram para passar a se dedicar a outras ocupações além do comércio, né? Especializando-se como ferreiros, sapateiros, ourives, tecelões, tintureiros, marceneiros, padeiros, taberneiros, entre muitas outras, tá? Dessa forma, pessoal, as cidades prestavam serviços aos que, né, nela moravam ou que estavam de passagem, ok? E também produziam bens que podiam ser revendidos, né? Então não dependiam apenas dos produtos que vinham do Oriente. Os comerciantes se juntavam, ok? E passavam a se abrigar em cidades ou a formar núcleos urbanos, né, que no norte da Europa, né, como eu disse agora há pouco, ficaram conhecidos como burgos, tá? Esses espaços, os burgos, também atraíam pessoas livres, que vendiam o que produziam no campo, né, e servos também que estavam fugindo, né, das condições pesadas que eles tinham nos feudos que eles viviam. Página 179. Mudanças na organização social. Novos grupos sociais na Europa medieval, né? Vamos ver então se todas essas mudanças, como essas mudanças afetaram a sociedade, né? Pessoal, graças ao crescimento comercial e urbano e à diversificação, né, das atividades econômicas, parte dos europeus não estava mais obrigatoriamente preso à sua condição de nascimento, né? Que antes a pessoa nascia nobre e morria nobre, nascia servo, camponês e ia morrer camponês e servo, né? Era muito difícil mudar de condição.
Nesse momento, eles não estavam mais presos. A população, então, né, tinha a possibilidade de mudar de vida. Ok? Os comerciantes e artesãos se tornaram tão numerosos, pessoal, e significativos, que passaram a construir uma nova classe social, né? A burguesia. Tá? Então, esses comerciantes que começaram a obter ganhos, né, configuraram uma nova classe social, a burguesia. Portanto, além de clero, nobreza e dos servos, havia mais um grupo social na sociedade medieval. Ok? Ao longo do tempo, o termo burguesia, né, derivado então de burgos, né, transformou-se e passou a designar grupos diferentes. Tá? Na Idade Média, como vimos, referia-se então aos habitantes dos burgos, que eram comerciantes e artesãos. Ok? Então, a burguesia, durante o final da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, eram os habitantes que moravam nos burgos, que eram, né, basicamente comerciantes e artesãos. Tá bom? Pessoal, na Idade Moderna, período posterior, a partir do século XV, essa designação, né, a burguesia, passou a designar basicamente os grandes comerciantes, banqueiros e artesãos mais ricos. Já a partir do século XIX, eram chamados burgueses os donos de fábricas e meios de produção capitalistas, que exploravam a mão de obra de quem trabalhava para eles. Né? Então percebam que o mesmo conceito, o mesmo termo, ele ganha significados diferentes de acordo com o período da história. Ok? Havia diferença, então, entre os comerciantes. Alguns passavam toda a sua vida comercializando objetos de pouco valor, né, sem obter grandes lucros. Já outros, na Idade Média, progrediram, diversificando e ampliando cada vez mais seus negócios, enriquecendo rapidamente. Eles passaram a controlar seus negócios à distância, tá? Contratando auxiliares para fazer o comércio por eles. Ok? Para atender a diversificação, vários comerciantes passaram a trocar moedas, porque cada cidade independente tinha a sua, né, que tinha valor próprio e era diferente das demais. A troca de moedas era chamada de câmbio. Né? Guardar as moedas, trocá-las por cheques e letras de câmbio e emprestar dinheiro a juros também foram atividades que surgiram nesse momento da história. As letras de câmbio documentavam esses empréstimos, então era uma forma de documentar. Surgiram aí os chamados cambistas e depois os banqueiros. Né? Observe essa obra ao lado, né? Essa obra que é chamada O Cambista e Sua Esposa, de 1514. É de autoria do pintor da região de Flandres, né? Quentin Metzys. Observe a quantidade de moedas que o cambista manuseia. Né? Como cada feudo e cidade independente da Europa tinha sua própria moeda, a função do cambista passou a ser muito importante. Né? Ele cobrava uma taxa dos comerciantes para trocar vários tipos de moeda por uma única moeda, né? Por um único valor. A prática do câmbio foi um passo para a realização das atividades bancárias. E o que eram letras de câmbio, né, pessoal? Eram documentos que eram feitos pelos cambistas ou banqueiros, né, de uma cidade, que representava determinado valor a quem tivesse a posse desse documento. Né? Então, ele chegava em outra cidade e trocava de acordo com o câmbio, a partir desse documento. Então, ele não precisava andar com dinheiro, né? Não corria o risco de ser assaltado. Pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre as mudanças relacionadas ao renascimento comercial e urbano. Né? Vimos o surgimento de feiras e de novas cidades. Também começamos a ver sobre as mudanças na organização social, ou seja, os novos grupos sociais na Europa medieval. Nessa nova configuração, um grupo que podemos destacar é a burguesia. Ok?
pelo poder econômico que eles passaram a deter. Pessoal, na próxima aula continuaremos esse assunto, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima, ao lado, está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades semanais, ok? Muito importante. Um abraço a todos e até semana que vem.